Bom dia! Bora começar com o conjunto de funções e relações, segunda aula da segunda parte. Na primeira parte, a gente conseguiu, depois de um sofrimento, na verdade, ficou um trabalho para vocês e não fechou no Zulip, então não vou dar muito mais detalhes nisso. A ideia era nossa ideia inicial era tentar caracterizar essas duas coisas, F injetiva e F sobrejetiva, em uma maneira que seria um pouco mais óbvia a conexão entre as duas, uma maneira assim mais uniforme, e ainda mais uma maneira que não necessitou pontinhos. Não necessitou a gente precisar entrar nos conjuntos, ver esses pontinhos fazem essa coisa, então blá blá. Nos permitiu descrever essas duas propriedades aqui a partir de apenas olhando para conjuntos de longe e funções novamente de longe, ou seja, olhando para os diagramas externos e não para os diagramas internos, que seria o que acontece se eu zoomar muito aqui, e eu vou ver todos esses pontinhos aqui, eu vou ver todas essas setinhas aqui, e vai acabar sendo mais ou menos assim a imagem. Todas essas setinhas aqui são a partir da funçãozinha f. E isso seria o diagrama interno, só para lembrar. E a gente conseguiu definir essas duas numa maneira que não envolveu todos os pontinhos, certo? E, na verdade, um segundo é mentira, porque eu não falei no final das contas qual seria a coisa final. A gente tinha aqui uns candidatos, que eram a F ser L cancelável. Na verdade, essa coisa foi o único spoiler, porque isso já estava na prova. Então, a gente demonstrou isso, é uma teoreminha, e essa teoreminha foi na nossa prova de conjuntos de funções e relações 1. Eu não lembro qual letra era. Alguém lembra? Era C? É C mesmo? Esse foi o C da prova 1.2. Ok, e foi? Ok. E aqui, o óbvio candidato aqui para a coisa correspondente, para checar, seria o F cancelável. E a gente isso está ainda sobrevivendo, para vocês checar. E aqui tem também duas, que também umas foram... a gente matou uma aqui. A gente matou qual? Na verdade, aqui tem duas e mais duas. Aqui tem duas, e as duas estão na prova, e aqui tem mais duas também. Essa direção, muitas pessoas fizeram corretamente, e na prova, essa direção deu confusão. Exatamente porque dentro do L cancelável, a própria formulação do que significa ser cancelável. Vamos lembrar o que isso significa? Alguém quer me lembrar? Então, já no meu contexto, um segundo, eu tenho uma F que é de A para B. Ok? E eu quero falar o que significa que ela é L cancelável. Então, pode falar? Não. Também não. Porque para ser cancelável pela esquerda, ela vai aparecer na esquerda. Certo? Eu vou ter essa configuraçãozinha aqui. Aqui vou ter outras funções. E eu vou querer falar que se eu tenho essa coisa, eu posso cancelar os Fs e ficar com G igual a H. Então, qual a coisa certa aqui? Para todo D, ok, gostei do nome, o nome vem da palavra na minha cabeça, pelo menos domínio nesse caso. Para todo D. É para toda GH que vai de onde para onde? De D para A. Então a situação é assim. Eu estava inicialmente com essa setinha aqui, essa função de A para B, e agora tenho mais duas que chegam no A. Uma é G e outra é H. E a ideia é que se compondo essas eu cheguei na mesma função, só pode ser porque elas já estavam iguais. Ou seja, a F não fez alguma bagunça.
E nesse sentido, ela foi boa. Não juntou coisas que não deveria juntar, ela posso pensar que a LF respeitou as possíveis distinções entre essas duas. Se eu pensar na contrapositiva dessa. Então, seria para qualquer D que você vai escolher, e qualquer duas funções de D, de teu D que você escolher para o A, se essa coisa comuta, ou seja, se f de G é igual a f de H, então G igual a H. Isso aqui significa que a F é L cancelável. E sobre o F R cancelável, o que vai mudar aqui? Vai ser de B para D. Eu preciso de um novo conjunto. Essa vez eu vou dar outro nome, certo? Eu vou escolher C. Até para o motivo que A, B, C vai assim, mas na verdade meu motivo real é outro. C. Vamos chamar as funções aqui de U e V. Então, seria para todo C. E para todas, não sei se vocês querem repetir a mesma coisa, usar GH. Vamos usar GH aqui. GH, agora as GH são de onde para onde? São de B para C, certo? De B para C. O que acontece? É a mesma coisa, só que agora a F ficou na direita, obviamente, porque estou falando aqui sobre a R cancelável. Mas a imagem aqui é a mesma. Sim, essas duas são tais que, compondo a F com a U, você acabou com a mesma coisa com compondo a F com a V, é porque só pode ser porque a U e a V foram iguais. Pensando de uma maneira assim meio intuitiva, significa que a F aqui é boa, para justificar a F é boa como justifiquei antes, porque ela não deixou aqui um espaço para dar liberdade para essas duas discordar. E esse deixou um espaço deve ser meio parecido com ela não foi subjetiva, mais ou menos. A ideia seria essa. Mas vocês precisam formalizar isso, demonstrando essa coisa aqui, que é homework, e depois essas duas também. Então aqui seria o que? Blá, blá, blá. GF é igual a HF, implica, só pode ser que elas são iguais. Ok, eu vou apagar umas coisas agora para deixar isso mais destacado, porque ficou muito bagunçado. Espero que entendemos o que eu falo, me afastar e não ver pontinhos. Então, essa imagem posso apagar tanto aqui, do diagrama externo, quanto do diagrama interno, que tem todos esses pontinhos, tem todos esses detalhes. Lembramos, então, o que significa cancelável, tanto pela esquerda quanto pela direita. E, assim, só para brigar um pouco com vocês sobre a prova que muitos erraram aqui, se eu tenho nos meus dados que a F é L cancelável, para utilizar isso, o que eu preciso fazer? Como é utilizado esse dado? Que é irmão. Sim, que val? Você tem que a F é cancelável, dá para eu usar, pegar uma função que vai ter a mesma natureza. O que significa natureza? Vai ter o mesmo comportamento. Ok, certo. Que em um determinado ponto. Não, peraí, um segundo. Minha pergunta é muito mais geral. Eu tenho os meus dados, vamos ver essa coisa aqui. Ou essa que a gente realmente tinha na prova, que quase ninguém usou bem. Como posso usar essa coisa? Não estou falando como posso demonstrar essa coisa. Ok, vamos lá, talvez mais fácil. Como é começar para demonstrar que ela é cancelável? Como começaria a minha demonstração? Meu alvo é esse, ou seja, meu alvo é esse. Como seria? Sejam todas essas coisas que tem para todos no início, e o meu alvo é essa coisa aqui. Já que é uma aplicação, seria sejam blá 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 tais que blá 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 blá. E agora meu alvo é isso. Ok, espero que isso não tenha muita confusão. E realmente, essa direção, onde isso era o alvo, quem atacou C, a maioria das pessoas que atacaram C conseguiram fechar. Agora, o outro era a confusão. Então, no outro, esse é o meu dado. Eu quero saber o que eu preciso fazer para utilizar, aproveitar esse dado. Repito a minha pergunta, então, quero ver mãos de novo. Frank? Precisa de um domínio, né? Aham. E precisa de duas funções. Certo. Então, já que nos meus dados eu tenho que, para qualquer D, qualquer funções, blá, blá, eu tenho essa colocação. Para utilizar isso, eu preciso dar para meu dado, que é tudo isso aqui, preciso dar um certo conjunto que eu tenho o dever de falar qual vai ser esse conjunto, e duas funções do meu conjunto que eu escolhi para o conjunto A, que já foi escolhido pelo meu contexto, não posso mudar isso. E se eu dar todas essas coisas para meu dado, ele vai fornecer para mim essa implicação. E já que essa implicação, eu posso pensar, ok, na verdade, eu preciso dar algo mais ainda para o meu dado para chegar na coisa legal que eu quero. Preciso toda essa configuração aqui para servir para mim.
precisa ser tal que o FG é igual a FH. E se eu tenho tudo isso, eu vou definir o D, eu vou definir a GH, eu vou tomar cuidado para elas respeitar essa coisa. Agora eu vou utilizar o meu dado com toda essa coisa para ganhar finalmente o G igual a H. Okay? Cuidado sobre como a gente utiliza dados. E essas coisas precisam ter os tipos certos. A maioria das pessoas aqui que errou numa maneira de, se ela tinha um F de G de H igual F de H de F de G de X igual a FH de X. Eu falo, já que é cancelável, eu posso fazer isso. Não, isso você poderia fazer se fosse injetiva. Depois do nosso papo de ontem, agora sabemos, espero, que esse pontinho aqui, que era realmente um elemento do conjunto D, vamos dizer aqui, para respeitar os tipos que tem aqui, eu poderia considerar o X como qual função? Do unit, certo? Aqui é o unit, qualquer singleton que você gosta na tua vida, ok? Para o D, certo? E agora, se eu visualizar isso, eu posso aproveitar essa ideia que eu posso cancelar. Ok, isso é um resumo da aula anterior e da prova. E tem umas dúvidas sobre isso, não sei, era Carlos ou fechou? Fechou? Isaac? A gente está se afastando das coisas, se afastando dos pontos, se afastando para ir para funções. Está vendo que pontos a gente pode considerar como sendo funções unit para o tipo da coisa e a gente vai conseguir afastar mais do que isso? Está com medo de cair? Sim, na verdade seria legal a gente abstrair umas coisas. Uma das coisas que a gente vai fazer nessa aula seria tentar abstrair isso para ver, entender a situação um pouco melhor. Mas espero que esse afastamento que estou falando aqui não é nada assustador. A gente já trabalhou bastante com pontinhos, fiquei feliz na prova porque, pelo menos aquela parte que tinha a ver com definir funções a partir de composições, a maioria fez, era obrigatório inclusive, e acertou, foi legal isso. Vamos lembrar aqui o que mais tinha? F é L invertível. E esse foi F é R invertível. E aqui são todas abertas, aqui são as duas abertas. Na verdade não, uma foi feita... De invertível para cancelar. Isso, essa parte aqui foi feita na aula. Mas não importa, façam sozinhos de novo. E a outra aqui essas também são abertas. Não é nada difícil, nenhuma delas. É só tomar cuidado para não abusar água. Eu acho que Isaac fez uma coisa dessas, ou eu lembro errado? Foi essa aqui? Não lembro. Foi? Ok, talvez tenhamos alguma resolução lá, mas não teve muita briga e não sei porque o Júlio parece tão abandonado ultimamente. Ok, então na aula anterior a gente discutiu essa coisa. Alguma dúvida sobre o contexto que está acontecendo? A grande coisa é que a gente finalmente se afastou um pouco dos pontos. Agora, queria voltar um pouco para discutir sobre toda essa ideia de o que deveria ser a soma entre dois tipos. A gente tinha uma ideia bem conjuntista de como definir a união disjunta, onde a gente acabou, na verdade, entendendo que a nossa melhor opção, por enquanto, não merece o nome de definição ou de especificação, mas era apenas uma implementação e a gente não tinha conseguido achar uma especificação para essa implementação. Sim. Então, a nossa definição inicial foi... Alguém lembra como a gente definiu isso? Sim, a gente falou que isso vai acabar sendo o A cross singleton sei lá 0 e unido, e essa união tradicional, com o B cross singleton 1. Isso já deve parecer meio estranho, mesmo que vocês vão ver isso em muitos livros, já parece que você está fazendo uma escolha meio arbitrária. Aqui você fala que por que o 0, por que o 1. Matias tem uma briga muito razoável, bora definir isso para qualquer produto, para qualquer união disjunta de família, porque a gente vai aproveitar pelo menos, ter menos arbitrariedade, porque a gente vai conseguir usar os mesmos tags que a gente ia ter no conjunto de índices. Aqui parece que eu estou focado em usar o 0 e 1 como tags, ok? E a gente entendeu que, ok, essa coisa serve. Só que para realmente falar se serve ou não serve, a gente precisa ter uma especificação do que a gente está tentando implementar, e a gente nunca teve sobre essa ideia, sobre o que seria a soma no mundo dos conjuntos ou dos tipos.
E eu tinha prometido que a gente vai ver isso um pouco mais para frente, hoje chegou a hora. Eu estou confundindo, e esse é um experimento meu, mas parece que não está dando muito errado, então estou meio feliz. Estou confundindo um pouco o tempo todo entre conjuntos e tipos, sem nunca abrir uma discussão para esclarecer essa coisa. Eu acho que é melhor assim, e a gente não vai ter assim um tempo para esse nível que estamos vendo as coisas, ter essa discussão. Mas desde o início, vamos lá, eu considerei que entendemos o que significa essa setinha. Isso, na verdade, aconteceu desde o MC1. Eu fiquei lá usando a setinha, vocês entenderam mais ou menos o que é uma coisa que pega algo e transforma lá. Eu fiquei usando também essa coisa nos meus tipos. Quando eu queria falar algo sobre um maisinho, a soma dos naturais, por exemplo, no semestre passado, eu escrevi algo desse tipo aqui, sem falar nada mais. E talvez na primeira aula eu falei que isso significa um pacotinho de um natural e mais um natural, um primeiro natural, um segundo natural, uma descrição assim meio boba. E então, no nível dos nossos tipos, já temos produtos, já temos funçãozinhas, ok? Quando a gente está discutindo agora sobre conjuntos, a gente acabou definindo, ou talvez redefinindo, essa coisa aqui nos conjuntos, e falamos o que é, olha, o A cruz B, quando eu defini o produto cartesiano de conjuntos, eu falei o que? A cruz B é o que mesmo? Conjunto de todos os parzinhos, Azinho e Bzinho, tais que tem dois geradores aqui, certo? Ok. Isso também foi muito facilmente aceito, porque está bem no nosso coração, por motivos sociais, nada mais, e cultura, talvez. Esse objeto que eu estou escrevendo aqui, o que é esse objeto aqui? Sim, essa aqui é uma tupla, então esse bichinho aqui, eu estou considerando como se fosse uma coisa meio primitiva, um construtor de tuplas. Eu dou duas coisas para ele e eu uso essa coisa para denotar o que? A tuplinha desses dois caras. Então, praticamente, se pergunta onde que pertence esse cara, ele pertence nessa coisa que supostamente estou tentando definir aqui. Então, aqui meio que estou contando que meus fundamentos, sei lá, o sistema que estou trabalhando já me deu essa coisa, na verdade, no nível de tipos. E eu quero falar, ok, vou coletar todos esses bichinhos aqui num conjunto, vou chamar assim. E aqui não fiz a mesma coisa, porque aqui talvez não poderia contar com tanta facilidade que temos uma notação que a nossa cultura, a nossa sociedade já nos deu para falar de membros de um cara como esse aqui. Ou seja, na verdade, eu deveria ter algo como uma soma até no nível dos meus tipos. E faz sentido ter. Quando você quer trabalhar com a teoria dos tipos para fundamentos, você vai ter essas coisas já no nível dos teus tipos e ainda mais umas coisas que a gente nunca vai mexer em FMC2. Mas parece então que esse trabalho que estou fazendo aqui não tinha exatamente a mesma natureza, porque aqui eu tinha ajuda do meu símbolo nos tipos, e aqui não, porque não falei nada disso no nível dos tipos. E na aula que eu falei sobre isso, conjuntos, funções, relações 1, eu falei que precisamos trabalhar sempre usando só a interface e não os detalhes. Então, se eu quisesse definir uma função de A união disjunta para B, para os naturais, sei lá. E aqui talvez poderia pegar os naturais, não importa. Como eu ia definir isso? Se eu olhar nessa coisa, eu ia falar, ok, a f de... Que tipo de coisa ela recebe? Alguém? O quê? Não. Ela recebe uma tuplinha. Eu estou olhando aqui, certo? Então, ela recebe um membro dessa união aqui, mas aqui tem tuplinhas e aqui tem tuplinhas, certo? Então, ela recebe uma tuplinha, então poderia definir ela com pattern matching. Vou escrever isso para quem não viu, procurar. Eu poderia falar, olha, se o argumento casou com essa coisa aqui, o x, o n0, retorna, sei lá, 42. E caso contrário, se ele casou com esse padrão aqui, retorna o n quadrado. Aqui ignorei o n, talvez não deveria, 42 mais n, pronto. Faz sentido essa função aqui? Todos entendemos como que eu defini essa coisa? Só que o meu problema é o que é? Se alguém trabalha com outra, se alguém não tem essa definição, essa coisa não vai funcionar.
pode ter type, sei lá o quê. Eu estou quebrando essa fronteira de especificação e implementação. E seria bom ver como a gente poderia dar especificações para essas duas operações. E vamos tentar fazer isso agora. Vamos ver talvez novo, eu acho que é novo para muitos de vocês, nova maneira de dar uma especificação de algo que estamos procurando. E a gente vai conseguir fazer dar essas especificações sem entrar no mundo de pontinhos, com mãos limpas. Vamos então novamente se afastar, a gente não vai olhar pontinhos e vamos ver o que esse cara precisa satisfazer para merecer o nome que é um produto dos A e B, e o que esse cara precisa satisfazer para merecer o nome que é uma soma dos A e B. E vou começar com o produto, porque já conhecemos melhor. Não tem nenhum motivo realmente para começar um do outro que não seja cultural, social, qualquer coisa dessas. Matematicamente falando, poderia começar no outro, seria talvez até mais simples. Para mim é meio interessante porque quando a gente aprende essas operações, os números, todo mundo começa com a adição, e depois a multiplicação, coisa difícil, certo? E depois vai para... Eu vou falar exponenciação aqui, certo? Uns de vocês vão entender porque eu falei essa exponenciação, mas enfim. Só que quando você começa com conjuntos e tudo mais, ou com tipos, você começa aqui e não aqui. Acho que é uma coisa mais estranha, ou talvez podemos culpar umas pessoas que desenharam umas linguagens de programação que ficaram populares, que meio abandonaram, nos tipos deles não tem isso. Aí a gente ficou acostumado muito com essa coisa, isso me parece meio estranho. Eu vou voltar para falar sobre tipos de produtos e de somas em linguagens de programação, só para dar uma pequena assim, conexão com coisas que vocês provavelmente já encontraram programando. Então, vamos lá. Vou fechar toda essa coisa aqui. Eu quero desenhar umas coisinhas. Vou desenhar, no final das contas, se é para eu descrever o que deveria ser um produto de A e B, e o que deveria ser uma soma de A e B, eu preciso começar como A e B. Isso não tenho como evitar. Então, a ideia é que eu tenho um conjunto A e eu tenho um conjunto B. Com certeza eu tenho esses dois conjuntos. E como falei, não quero zoomar muito. Não quero ver os pontinhos dele. E a ideia é que um certo cara, que a gente vai acabar chamando A cruz B, eu vou botar ele aqui, talvez com outra cor. Eu quero saber que tipo de coisa vai ser esse cara que vai acabar assumindo esse papel de falar: ei, eu consigo ser um produto dos A e B. O que eu necessito mesmo desse cara? Que faz sentido necessitar? Qual seria a interface que eu daria para um cara desses? Como é? Não, peraí. Nesse momento eu estou morando no mundo dos conjuntos. E eu vou explicar daqui a pouco o que significa isso, mas cada essa coisa que eu vou escrever aqui é um conjunto. É isso que significa. E quando vou desenhar aqui uma setinha, botar um nome para ela, isso é o que tipo de coisa? Uma função. Tá. Isso é o que eu quis dizer com isso. Minha pergunta é, qual seria a interface? Porque eu já sei, os meus clientes já falaram para mim o que eles precisam fazer em coisas desse tipo. Quais são as operações que temos aqui, Frank? Duas duplas. Como é? Duas duplas. 2 tuplas, como assim? 2 duplas. Essas são... Sim, a ideia é chegar que essas coisas vão ser 2 tuplas. Mas a minha pergunta é, qual é a interface que temos? Ok, eu tenho nas minhas mãos um objeto que vamos chamar de T. E ok, essa é uma 2 tupla. Pergunta, o que eu posso fazer com ele? O que eu deveria ser capaz de fazer com ele? A interface que ele tem, certo, Carlos? É a parte A e a parte B. Sim, posso extrair a parte A, vamos dizer assim, eu posso extrair a parte B, e costumamos escrever essas coisas como alt left e alt right. Agora, nesse desenho, desculpa, vai ficar alt up e alt down, mas enfim, vou chamar ele de alt left, tá certo, alt right. Então, não faria sentido cobrar apenas um conjunto para falar esse cara merece o nome produto do A e B. Na verdade, o cara que vai escolher que tipo de coisas vão ser esses precisa dar para mim também toda a interface. Você fala, olha, quando você chama alt left, é aqui essa funçãozinha, você pode chamar. E quando você chama alt right, é essa funçãozinha, você pode chamar. Então, na verdade, se eu quero implementar essa coisa que eu estou procurando ainda ver qual seria a especificação, meu dever não seria falar apenas qual é
o conjunto que tem o papel de produto, eu preciso falar o que mais? Como é? Sim, eu preciso falar ok, e é assim essa função que funciona, é assim que essa função que funciona. Para eu conseguir chamar essas coisas, conseguir extrair a parte esquerda e extrair a parte direita. Então aqui, a única coisa que eu vou fazer é pintar essas coisas vermelhas. Nada demais. Então essa coisa aqui, vou chamar de out left. E essa coisa aqui eu vou chamar de out right. E não importa realmente o nome que eu vou dar para aqui. Talvez eu possa até falar que, olha, o implementador tem o direito de escolher seu próprio nome. Um cara vai escolher out left, out right, outro first, second, sei lá, blá blá, não importa. Mas ele precisa, no final das contas, precisa dar toda essa coisa. E agora vamos dizer que tem mais um cara aqui, onde ele também conseguiu dar uma configuração que corresponde na mesma coisa. Ou seja, ele deu um outro candidato, que eu vou chamar aqui C, e ele também deu duas funçãozinhas, vou chamar F e G aqui, que elas também vão para os mesmos conjuntos A e B. Então, a coisa azul tem chances de satisfazer, de assumir o papel de produto de A e B. Se eu pegar um Czinho no C, e alguém falou para mim, ei, esse Czinho parece como um produto de A e B, ele falou para mim quais são as projeções, quais são aqui as projeções? FG. Então, se eu quero extrair a parte A do C, vou falar o quê? F de Czinho. Que tipo de coisa vai ser isso? A. E se eu quero usar o membrinho que eu peguei a partir dele para extrair a parte direita, eu vou falar o quê? G de Czinho. E isso vai ser um B. Ok? Mas o que não é tão óbvio é como destacar de todos esses possíveis candidatos aqui, que tem também uma maneira de extrair uma parte A e uma parte B, quem vai ser o que precisa satisfazer esse cara para merecer o nome, ok, eu sou realmente um produto de A e B. Porque a gente pode pensar muita bagunça aqui que não vai realmente ser, não vai acabar merecendo o nome disso. Então, em uma certa maneira, o que eu quero falar, para falar que esse cara é o melhor, seria que para toda coisa azul, vocês vão permitir apagar essa coisa aqui. Eu preciso de espaço. Eu vou apagar tudo isso, na verdade, não preciso mais. Aqui eu vou falar que para toda coisa azul, que a coisa azul vai ser assim. F, G, onde esses caras vão para o A e o B, que já são fixos. O que acontece? Eu vou mudar um pouco meu diagraminha aqui. Já que o A é o mesmo com A, eu vou escrever isso de uma maneira um pouco mais prolongada. Eu tenho já fixo o A e o B. Eu estou falando que essa coisa merece o nome produto se para qualquer outro candidato que tenha a mesma configuração que eu estou vendo aqui, existe uma única maneira de definir uma função a partir do tipo que ele me deu para o tipo que eu estou considerando aqui. Vamos lá, gostei do quê? Vou escrever aqui, existe uma única, como seria o nome dela? Como é? Seria uma objeção? Não seria objeção, não. Como vamos chamar ela por enquanto? A gente já sabe o nome dela. Qual é o nome dela? Alguém lembra? Qual é? Foi essa que tu falou, não falou não? Escutei errado? Seria FG com a F G. Não é a F-G. A F-G permite diferentes domínios. Quando é os mesmos, a gente acabou chamando ela de o pairing do C e G. Mas por enquanto não vou dar o nome para ela, vamos ser existe única. Ok, vou chamar de P. De onde para onde? De C para o A cruz B. Tal que é isso. O que significa isso? Comuta. Oi. Que tipo de coisa é o C? Conjunto.
para mim. Todas as coisas maiúsculas aqui que eu estou morando são conjuntos e todas as coisas que eu estou botando com setinha são funções. Sim, Isaac? Esse Czinho, ele seria uma das formas de... Está falando disso aqui? Czinho ou Czão? Não, Czão. Certo, ok? Czão seria uma das formas de implementar o produto, por exemplo, carinha feliz, carinha triste, ou ele vai acabar sendo a CrossB mesmo? Um segundo. Eu estou fingindo que ainda não sabemos qual objeto é esse aqui, o A×B. Porque eu estou falando ainda qual seria a especificação dele. A especificação de um cara, para merecer o nome só produto do A e B, ele precisa satisfazer toda essa coisa que eu escrevi aqui, que vamos analisar um pouco para entender melhor o que está acontecendo. Então, se um cara satisfaz toda essa coisa, ou seja, o cara vermelho é produto dos A e B, se é somente se, para qualquer coisa azul, existe a única maneira que essa coisa, botar uma setinha aqui para essa coisa toda comutar. Isso, sim, ok, vamos falar. Tá, eu acho que isso é confuso aqui. Então, vamos chamar ele de pesão, por enquanto. Então, o que eu quero definir aqui é que qual objetinho eu quero aqui? E nem vou escrever out left, out right, vou escrever isso P1, P2. P1, P2. Ok, vamos lá. O P junto com o P1, junto com o P2, é um produto... é um produto dos A e B. Se é somente se, isso. Se é somente se para todo azul, para todo conjuntinho C junto com uma função para o A e uma função para o B, existe uma única funçãozinha P. Aqui precisa corrigir isso. De separar. Pzão, sim. Tal que é essa coisa aqui comuta. Sim. Se a gente está fingindo que não sabe qual é o que é o P, então como é que é suposto que a gente chamasse o P de produto? Como assim? Eu não entendi. Eu posso, por exemplo, dar um exemplo em FMC1, a gente definiu o que seria um maior divisor comum, por exemplo. Aí a gente não precisou inicialmente uma notação para isso, a gente acabou depois denotando GCD de, sei lá, NM, para ser o maior divisor comum dos NM, mas a gente não precisou embutir isso para falar, ok, na primeira vez que a gente define isso, falamos o quê? O D é o maior divisor comum dos A e B, se é somente se, o D faz aquilo e aquilo. Agora eu estou fazendo a mesma coisa. O P, só que aqui é um objetinho não tão atômico como era o inteiro antes, é um conjunto, você pode pensar nisso como se fosse uma triplinha de coisas. Então aqui não vai ser apenas o P que vai ser o produto dos A e B, vai ser o P porque eu vou precisar do meu implementador, não me dar apenas um conjunto, eu preciso as duas projeções também. Então, se eu tenho um conjunto e duas projeções, duas funções, uma para o A e outra para o B, agora vou olhar para essa coisa e ver se merece o nome produto dos A e B. E o que significa que ele merece o nome? Ele é um produto dos A e B, se é somente sim, para qualquer outro candidato que também chegou lá e fala, oi, a partir de mim, eu também vou te dar uma maneira para chegar no A, eu também vou te dar uma maneira para chegar no B. Então, se eu tenho um outro cara assim, existe uma única maneira de fazer essa coisa comutar. Vamos ver o que significa fazer essa comutar, que vai ficar mais entendível, eu imagino. O que eu estou tentando entender é por que isso não é um tijolo. Está dizendo, tipo, o P é um produto dos A e B, se para qualquer outro candidato ao produto tem uma única ligação entre eles dois? Onde você achou tijolagem aqui? Sei lá, está falando... Não apareceu nada de produto novamente na parte direita da definição, por isso eu acho estranho. É normal ser confuso nesse momento. Então, a coisa azul é o quê? A coisa azul é um conjunto de duas funções, uma de A e outra de B. Você chamaria isso de produto? É isso que eu estou tentando saber. Mas, pois é, e agora eu estou falando quando... Peraí. Não parou aqui a definição, certo? Eu não falei que qualquer coisa desse formato é chamada produto do A e B. Se isso dá de comum. Eu estou falando que essa coisa chamada produto do A e B
se é somente assim, para qualquer coisa dessas, existe uma única função, blá, blá, e faz isso como tal. Em um certo sentido, eu estou falando que vai ser um produto do SAEB se é o melhor de todos esses caras. Mas aqui o melhor significa exatamente o que eu escrevi aqui. Um segundo só para fazer uma parêntese aqui. A comutatividade desse diagrama, eu estou vendo umas caras perdidas, eu estava esperando ver menos caras perdidas. Por quê? Porque a comutatividade desse diagrama aqui a gente já discutiu quando a gente tinha visto os produtos, abusando meio o type system para falar que, ok, eu já tenho tuplinhas. E a gente tinha visto também a comutatividade, vou abusar um pouco aqui as coisas, qual era? Se eu tenho uma F aqui, e se eu tenho uma G aqui, a gente tinha uma maneira de ir daqui para cá, ok? E foi a F cruz G, e ela era única também, e que fazia todo esse diagraminha como está aqui. Ok? Essa tinha essa propriedade única, e a gente chamou essa como? Essa foi F cruz G mesmo. E essa a gente tinha chamado F vírgula G. Ok? Então, essa coisa não é a primeira vez que estamos discutindo a comutatividade desse diagraminha, mas é a primeira vez que estamos tentando usar essa coisa para dar uma especificação. Sim. Por que, falando do vermelho, não se falou ali do AB nas séries? Para toda a gente. Ok. Por quê? Porque o A e o B, poderia botar eles, só que eu deveria botar eles pretos aqui. Agora está mais feliz? É isso? Ok, sem problema. É porque a ideia é que você já fixou A e B, e agora para ver, considerar todos os caras que querem ser um produto do A e B, você vai precisar ver todos os vermelhos assim. Certo? Então, se eu botasse esse vermelho, daria a impressão que o implementador vai escolher o A e o B. Não, eu escolhi o A e B e estou solicitando ajuda para alguém implementar produto do A e B. Então, você que é o implementador, você precisa fornecer um objeto P e duas funções, uma que vai para meu A, eu escolhi o A, e meu B, porque eu escolhi essas coisas. Por isso esses são pretos, vermelhos, e por isso no início eu nem tinha pregado isso, deixei meio bem implícito, mas ok, eu aceito botar essas coisas aqui, eu só não aceito pintar elas de vermelho, ok? Ian? Seria melhor tirar aquele pairing do FG agora, né? Obrigado. Tijolo, né? Sim, obrigado. Nesse momento eu nem tenho... não seria exatamente tijolo, cuidado, porque é outra coisa o construtor. Quando eu falo, sei lá, o parzinho 2, é outra coisa de quando eu falo o pair FG aqui. Isso é anotação, obviamente é influenciada uma por outra, mas aqui é uma... Já que existe, estou falando que existe uma única função daqui para cá, eu posso falar, ok, quero dar um nome para ela para não ficar cada vez falando, seja blá blá, a única função que faz toda essa coisa como tal. Não, se eu tenho uma F e uma G assim, eu quero ter uma notação para ela. Eu poderia usar outra coisa, sei lá, o P eu poderia falar, ok, a PRFG é uma função, é aquela funçãozinha determinada a partir disso. Quero só, faz sentido? Ok, então essa coisa que a gente até agora estava denotando assim, o tipo dela não era um parzinho de funções. O tipo dela era uma função daqui para cá. Mas a notação realmente é meio... Tipo, o contexto deve ser claro sempre para entender se estou falando de um parzinho, de 1 e 2, ou aquela função garantida a partir dessa coisa, blá blá. Ok, sim, bora. Nesse existe outro P de C para P, a gente está dando muita importância para os conjuntos que estão fazendo parte dessas coisas. Por exemplo, o produto não é só o P, é o P, o P1 e o P2, né? A tripla. Mas eu quero um segundo sobre isso, porque eu não sei se eu vendi essa parte de maneira boa para vocês. Por que eu quero tudo isso aqui? Porque se você, vamos dizer que a tua linguagem não tem parzinhos. Você trabalha numa linguagem que não consegue botar duas coisas numa coisa só. E você queria usar, você gostaria de ter parzinhos de ints e strings. Certo? Tua linguagem não te dá essa coisa. Mas para você utilizar um parzinho, entre aspas, de inteiros e strings, você ia precisar, para quem vai trabalhar e implementar isso, te dar uma coisa, sei lá, int part, ou sei lá, part int, e uma part string.
que elas vão desse tipo dele, que ele é um tipo C, sei lá, um tipo novo, ou um tipo P, não sei como você vai chamar, para o int e o P para o string. Então, se alguém chegar lá e falar, ei, numa nova biblioteca, eu implementei uma nova coisa para a nossa linguagem e acho que ela serve para ser produto. Ele não deveria apenas falar qual o tipo dessas, porque a gente precisa usar essas coisas. Então, eu preciso realmente ter uma maneira para qualquer objetinho desse novo tipo que ele escreveu lá, para falar, ok, quero chamar isso agora para extrair o inteiro, eu quero chamar essa para extrair o string que tem lá. Então, toda essa coisa, por isso, vem um pacotinho, tudo. Você não pode falar, ok, o P sozinho é um produto. O P com quais duas funções, que uma vai me mandar para o A e outra vai me mandar para o B. Espera, é sobre a mesma coisa, né? Ou não? Porque acabou respondendo outra coisa. Como é? Acabou respondendo outra coisa. Porque, Ah. a minha briga era mais de eu ter... Porque a gente está falando de vermelhos e azuis, mas aí no meio a gente só liga especificamente duas coisinhas, esse azul e esse vermelho, do C e do P. Não, porque você está ignorando essa parte aqui, né? Para falar, existe uma única, tal que faz essa coisa como tal. Então, todos esses caras vão acabar sendo verificados para ver se é boa. O meu cara é o cara bom, o produto certo de A e B, se somente para qualquer coisa dessas, azul, essa coisa comuta. Então, eu vou precisar olhar nessas setas, nessas funções vermelhas aqui e nessas funções azuis para ver se essa coisa comuta. Então, não é que a gente esqueceu isso depois. Nessa parte aqui e nessa parte aqui, são criticais. O que significa comuta? Ok, isso eu espero que lembramos. O que significa essa coisa comuta? Que se eu ir para cá e depois chamar meu P1 e o outro cara diretamente falar qual é o F dele para o A, vai ser a mesma coisa. E também, se eu fizer esse caminho, vai ser a mesma coisa com essa. Então, não posso esquecer, não foram esquecidas essas. Faz sentido, espero. Ok. Se eu não tivesse falado de comutatividade, realmente seria inútil pintar toda essa coisa aqui. Ligaria só apenas para o P. Sim, mas, Matias? Não. Eu ia perguntar se a gente não podia tentar usar a notação de conjunto estruturado para mostrar o P e o P1. Conjunto estruturado em qual sentido? Qual a estrutura que tem aqui? Aqui não tem nenhuma estrutura, são conjuntos juntos com sua igualdade. Não, a gente tem uma estrutura. Qual a estrutura? Tem o P1 e o P2, como funções que são, pelo menos, deviam ser intimamente relacionadas com o P, de alguma forma. Ok, entendi. Nesse caso, você consideraria que é um conjunto junto com duas funçõezinhas. Poderia fazer, e estamos nesse caso, você conseguiu dar um nome bom, ou talvez uma notação que você gosta, para o tipo das coisas que estamos considerando. São conjuntos junto com uma função para o A e uma função para o B. E todos eles são com uma função para o A, especificamente para o A, e uma função para o B, especificamente. Faz sentido? Então, assim, para fechar essa parêntese, os tipos que você vai considerar aqui vai ser o C, que vai ser um set, e você vai ter também uma coisa chamada, sei lá, to A, vou chamar assim agora, que vai ser de C para o A, e uma coisa que vai ser to B, que vai ser de C para B. Então, essas triplas, vamos dizer, são as coisas que estamos considerando. Tanto a coisa azul quanto a coisa vermelha tem o mesmo tipo de coisa, certo? E eu quero escolher a melhor delas para chamar de produto, e o melhor significa, nesse caso, toda essa coisa que escrevi. Sim, mais dúvidas? Ok? A gente precisa definir como que P1 e P2 comportam, né? Em qual sentido? Tipo, saber para qualquer elemento de P o que é que ele vai pegar. Sim, se eu quero falar, olha, eu tenho uma ideia de quem vai ser o produto do A e B nos conjuntos aqui. No conjunto A e B eu tenho um produto. Eu preciso falar qual é o meu conjunto, preciso falar qual é essa função, preciso definir essa função e qual é essa função. Dado o A e o B. Mas ainda mais, eu vou precisar defender por que ele merece o nome do produto. Vou falar, olha, se algum outro cara chegar aqui com um outro C, que com umas funções, uma para A, uma para B, eu vou mostrar para você como definir uma função daqui para cá, e que ela é única, que vai fazer essa coisa comutar. Faz sentido? Como especificação. Podemos pensar isso apenas como uma especificação que, se eu quero realmente falar que uma coisa é produto de A e B, eu preciso satisfazer isso. E agora um desafio seria
ou talvez não exatamente desafio, isso deveria ser só parte de a gente ver se a gente entende o que acontece até agora. Se a gente voltar a roubar mais ou menos, você falar, ok, vamos ver se o A cruz B que a gente definiu desde criança atende essa coisa. Como foi a nossa definição aqui? Tudo sai B, tais que o A está no A e o B está no B. Então, minha ideia aqui é, bora testar se essa coisa satisfaz toda essa especificação aqui. Primeiramente, está faltando algo. O que está faltando? Duas coisas, certo? O cara só falou conjunto. Ok. Qual seria o tuar dele? O tuar de um XY seria o quê? O X. E o tuar do B de um XY seria o Y. Ok? Aqui eu vou aceitar uma tijolada porque a gente está abusando do fato de que já temos tuplas. Mas vamos ver se pelo menos isso atende essa especificação. Ok, então o cara chegou com essa coisa toda, definiu qual é o suposto produto dele, falou quais são as funções e agora chegamos com um C com duas funções, uma de A e uma para B. E eu preciso fazer o quê? Garantir que existe uma única que faz isso comutar. A gente fez isso, essa parte em C1, só que eu não tinha mostrado essa coisa toda para vocês. Então, qual o objetivo agora desse cara para ganhar o dinheiro dele, que ele está vendendo o suposto produto dele, é garantir que a partir de qualquer CFG ele consegue uma única função aqui. Como ele vai definir essa função? Sim? Eu tenho uma pergunta relacionada. Então, essa única função que está sendo definida seria como, assim, entre aspas, né? Uma dupla que está pegando o F do Czinho, por exemplo, e o G do Czinho? Peraí, pergunte essa mesma pergunta em 2 minutos. Vamos ver como vai definir isso e vai fazer sentido. Não é uma tupla no sentido dessa tupla. A gente usa a mesma anotação, mas não vai ser a mesma coisa. Então, qual o dever agora? Primeiramente, definir uma função daqui para cá. E essa não pode ser muito doida, ela precisa satisfazer toda essa coisa. Mas se você tentar definir uma função daqui para cá da maneira mais natural que você entende, ela vai acabar satisfazendo a outra coisa gratuitamente. Então, como eu vou definir uma função de C? Chegou o cara com C e uma F e uma G, e eu quero definir o que é uma função do C para o meu cara. Qual seria essa definição? Vamos chamar ela de Pzinho. De onde para onde? Aham. É definida para ela? Cadê? P de C. De Czinho, certo? Aham. É a roupinha F de A. Ele precisa devolver um membro do A cross B, certo? Para ser um membro do cross B, com ele precisa ser uma duplinha de dois bichinhos, um de A e um de B. Então ele já sabe que ele vai devolver uma coisa dessas. Qual seria, ele vai conseguir um membro do A aqui? Sim, ele vai olhar, ok. Eu recebi esse, recebia também uma maneira de ir para A e uma maneira de ir para B. Então, vou chamar a maneira de ir para A, F de C. E aqui? G de C. E a parte de essa ser a única que faz essa coisa como tal, a gente já fez em conjunto de funções de relações 1. Voltem para lá para demonstrar essa parte. Primeiramente, que ela faz essa coisa como tal. Acho que isso é meio óbvio. E que seria a única que eu consigo fazer, definir lá. E agora, ficou melhor que tipo de... Ok. Outras dúvidas? Ok. É razoável estar um pouco perdidos porque a gente se afastou bastante e estamos tentando ver uma maneira de especificar que é bem nova. Então, espero que com pouco uso vai ficar mais tranquilo. Sim. Nesse caso, a gente está fazendo a especificação do conjunto produto ou da operação. Preciso das duas coisas. Porque eu não vou eu vou considerar até type error se um implementador tentar vender para mim um conjunto. E falar para mim que isso é um produto de dois caras. Vou falar, peraí, como que eu vou usar essa coisa? No produto não tenho como... Cadê as funções?
É como se o cara te deu uma maquininha que não tem os botões que você quer, da extrair da esquerda. Ele precisa ter um conjunto e uma maneira de extrair coisas de A e uma maneira de extrair coisas de B. E agora que você tem toda essa coisa, você pode se perguntar, será que satisfaz? Ele merece o nome produto? E isso que significa merece o nome produto? Estamos ok? Nesse debate de especificação e implementação, quando a gente falou de conjuntos, tuplas, todas aquelas estruturas de collections que a gente viu na primeira unidade, aquilo ali eram especificações das estruturas? A gente viu umas especificações. Aquela que a gente realmente não viu foi nem de produto, nem de soma, que a gente vai ver agora. E elas eram as únicas coisas que a gente estava ainda consultando nossas intuições. O que deveria ser um soma? E a gente falou coisas tipo, deveria ser uma coisa que se eu perguntar quantos membros tem aqui, deveria ter tantos, por exemplo. A gente tinha umas ideias do que deveria satisfazer, mas a gente não tinha destacado, a especificação é essa, veja agora ver se você consegue implementar. A gente só tinha umas propriedades que gostaríamos de ter, e uma dessas foi uma das nossas implementações, como posso falar, quando você anda no escuro, sabe, na cegueira. Existe cegueira? Cegas? Sim. Isso. Você está andando, as implementações, as cegas que a gente fez, foi, ok, vamos tentar botar como soma esse conjuntinho aqui que a gente definiu. Pelo menos essa propriedade ele tem, ele parece comportar bem, não é tão ruim como era a primeira tentativa que não deu certo, a união B. Então, parece legal, mas esse parece legal está satisfazendo o que a gente quer até agora. Para realmente falar ele é uma coisa, eu preciso de uma especificação. Não tenho como falar que nem faz sentido falar a palavra implementação se eu não tenho antes uma especificação. Ela implementa o quê? Por isso estou falando que essas duas partes lá tinham ficado meio na cegueira no conjunto de funções relações 1. E agora a ideia é ver quais seriam as especificações reais e ver se a gente consegue aproveitar algo mais sobre isso. Então, se eu faço uma especificação e ela depende de outra especificação, ela não é uma especificação correta? Eu estou implementando, tipo, quando você fez a gente definiu o A cross B ali, e aí... Onde? Ali, o que você usou para testar? Então, essa coisa, um cara está falando, eu vou definir essa coisa aqui, certo? E agora teste, não deveria ser azul isso, eu vou definir essa coisa aqui como uma implementação. Só que toda essa coisa faz parte da implementação, ok? E agora eu tenho uma especificação para ver se ela realmente implementa a qual a especificação? Essa coisa toda. Vou pegar a coisa vermelha dele, então, e ver se ela satisfaz minha especificação. Certo? E assim, a demonstraçãozinha que ela satisfaz isso começa assim. A coisa critical aqui seria falar como que você vai conseguir a função daqui para cá, e ainda falta verificar essa parte. Mas essa parte foi fácil, essa parte a gente já fez. No passado não tão distante. Zac? A única coisa que a gente vai chamar de produto. A única coisa o quê? A única coisa que a gente vai chamar de produto aí é essa coisa vermelha, né? O azul nem tem chance, talvez. Olha, um dos azuis é o próprio cara. Ele precisa satisfazer uma coisa para todos os vermelhos. E presta atenção, um dos vermelhos é o próprio... Desculpa, para todos os azuis. Um dos azuis é o próprio vermelho. Então, ele precisa satisfazer toda essa coisa para cada coisa azul, para ele mesmo, porque ele, além de ser vermelho, ele é uma coisa azul também. Ou seja, ninguém proibiu que você não pode pegar o próprio valor que ele deu lá, e nesse caso a gente vai precisar achar uma F e uma G. Qual seria essa função nesse caso aqui? Vai acabar sendo a identidade, certo? Outras dúvidas? Sim, que bom. Aí, eu tinha falado antes, a gente especificou que era conjunto, que era tupla. Acho que tupla teve a questão da função, que a gente especificou junto com a definição de tupla. Mas conjunto a gente não... A gente deu uma certa coisa de especificação de conjunto no sentido de o que você precisa para formar um conjunto. É a interface, né? Sim, mas assim você especificar a interface de algo, você praticamente está dando a implementação. A implementação seria qualquer coisa que atende essa especificação. Justamente, então, a condição de fazer aquilo ali já não seria uma especificação nesse sentido? Esse aqui? Isso. Mas vamos dizer assim, fraca demais. Por isso estou falando que antes era talvez nossa única guia.
mas não seria tão boa a gente se basear apenas nisso. Para falar qualquer coisa que atende isso vai merecer o nome de soma. E a mesma coisa sobre o produto, certo? Aí era aqui o A. Então, essas você pode considerar que são propriedades que realmente acabam sendo inferíveis a partir da coisa certa, mas não é realmente a nossa especificação. Exigir, faça qualquer coisa que satisfaz essa e faça qualquer coisa que satisfaz essas. Outras dúvidas? Sim, Isaac. Essa seta está acejada, tem alguma intenção? Esse o quê? Essa seta sempre está acejada. Esses tracinhos que eu botei aqui? Sim, ok. Eu tinha falado isso quando a gente viu a primeira vez diagramas comutativos. Às vezes a gente começa a escrever certas coisas, como tem aqui. Se vocês me observarem fazer isso, vocês estão vendo o que eu desenhei primeiro, o que eu desenhei depois. Certo? Essa foi a última coisa que eu botei aqui. Faz sentido? Então, por isso é assim para você, quando você vai ler isso depois, você entender, ok, então ele está dizendo que para todas essas coisas que tem aqui também tem várias coisas implícitas aqui. Para todas essas coisas aqui, certo? Para toda coisa azul. Então, toda essa coisa já foi desenhada. E agora a última coisa que estou falando é que existe uma única que faz essa coisa comutar. E a ideia para ler isso é que foi a última coisa que... Se você não estava presente no momento que desenhei isso, você chegou, está vendo essa coisa, você sabe qual a última coisa que eu desenhei lá. Porque se não tivesse isso, talvez eu queria falar, existe uma única, tal que é para todas essas coisas, essa coisa comuta. Que não é assim. Para todas essas coisas existe uma única. Então, essa convenção de botar pontilhada essa setinha é para ajudar a pessoa que está lendo, supostamente sabendo o que significa isso, que essa é a última seta que foi colocada, vamos dizer assim. Talvez, algumas vezes você vai ver um diagrama com mais que uma dessas. Essas foram as duas últimas. Talvez existem duas únicas, existe um único parzinho de funções que vai fazer tal coisa. A gente vai desenhar elas sempre pontilhadas. É uma convenção só para ajudar alguém a entender o que está acontecendo se ele receber toda essa coisa já desenhada lá. Faz sentido? Só, eu acho que não faz os para todos, porque ele já está ligado lá na esquerda. Não, eu botei os para todos esquecendo toda essa coisa, ok? Então, se você ver o diagrama, é esse diagraminha aqui. E agora você pode apagar todas essas coisas. O P também existe, já estava aqui, ok? Outra briga, dúvida? Vou apagar esse para todos se esses existem aqui, para liberar um pouco o espaço. Sim, alguém está falando? Seria, no caso, faltou dizer que existe uma única P ali na setinha. Existe uma única, sim, uma única função que faz essa coisa aqui. Então, é porque a F e a G elas estão marcadas bonitinho sobre as setas. Ah, está falando que não dei nome para isso? Faltou. Eu não quero dar nome para ela. Já foi dado o nome, só não foi colocado aí. Cadê? Olha, não, mas espera aí. Se eu escrever dessa maneira, é como se eu estou querendo botar para você demonstrar algo e eu falo para ti, demonstre que existe um único objeto que faz tal coisa. Não muda algo se eu dar nome para isso. Não é para mudar, é só para bater junto com as outras. Porque foi dado nome para F, foi dado nome para G, porque não tem para B. Não, a pergunta é boa. Se eu vou tentar responder da mesma forma. Você vai ver um exercício, certo? E vai te mostrar para ti que para todo N e todo M existe um único natural que faz algo. Eu precisei o N e o M, porque talvez vou precisar referir a eles. Mas para falar que essa coisa comuta, você aceitaria mais assim? Não, piorou? Vamos deixar assim. Dá para entender o que eu estou dizendo? Existe uma única função daqui para cá que faz. Pode chamar de P se quiser, mas tu tem liberdade de escolher outro nome também. Ok? Faz sentido isso para todos? Ok. Caso que a gente conseguir demonstrar isso para um certo produto, isso nos permite falar, ok, eu quero falar sobre essa função. Porque assim que eu tenho existência em unicidade, eu posso
isso implica que é definida ou definido. Eu tenho um certo objeto definido. Se eu sei que existe único cara que faz isso, eu tenho o direito de falar, ok, vou chamar esse cara de blá. Eu vou denotar esse cara por blá. Então, vou voltar para botar esse FG aqui. Então, já que dado qualquer conjunto C, qualquer duas funçãozinhas FG, é garantida uma existência única para esse cara, eu quero uma ferramenta para denotar esse cara. E essa notação que eu tenho vai ser essa aqui. Chamamos, então, vamos lá, chamamos a única função que faz o top comutar de pairing dos ou das FG e denotamos por FG. Não importa agora se vocês preferem parênteses, se vocês preferem um pouco coisas mais angulares, não importa. Essa setinha está apontando para cá. Brigas, dúvidas? Nada? Essa parte aqui faz sentido? Se alguém já garantiu que dados C, F e G, ele garanta que uma única coisa faz algo, eu tenho o direito de dar um nome para essa única coisa e uma notação para ela. Então, essa notação que eu vou usar vai ser essa e o nome vai ser pairing da C, F e G. A gente já tinha visto toda essa parte discutindo funções e propriedades do produto. Todo esse papo é para a gente chegar numa especificação sobre a soma. E toda coisa que eu escrevi até agora não tem nada a ver com somas, é a especificação de produtos. Vou apagar isso também, vou apagar isso. Vamos ver o que eu vou deixar realmente no final das contas. Ok. E um segundo. Outra coisa legal dessa especificação é que ela não depende em nada de pontinhos. Tudo que eu falei apenas morando num mundo meio afastado, onde só estou vendo duas coisas, dois tipos de coisas. Conjuntos e funções. Eu não estou vendo bichinhos dentro dos conjuntos e setinhas com bundas a partir daqui para cá. Estou vendo só conjuntos e funções, de conjuntos para conjuntos, nada mais. Sim, tinha uma mão... Não, Juliana, sim. Me perguntei em relação à questão da implementação aqui. Não entendi nada, fala não. Me perguntei em relação à implementação e definição. Ok. Eles estavam conversando. Eu estava pensando, eu não tenho muita, na minha cabeça, não tenho muita necessidade de fazer isso para tipo, implementar, senão definir. Por quê? Porque na tua cabeça você já está roubando mais ou menos. Sim. Porque você pensa, ok, eu tenho tuplas. Então, qual é o produto? É a coleção de tuplas. Mas a ideia é a gente tentar ver como seria uma especificação dessa coisa. Então, forma que a gente pode especificar mais coisas também. Por exemplo, um segundo. Aqui estou falando de um produto. Uns de vocês estavam aqui semestre passado e a gente estudou sobre o maior divisor comum e a gente viu que, na verdade, esse maior não está referindo à ordem padrão. Alguém lembra qual seria a ordem referida lá? Ou divide, que nem a ordem tecnicamente não sei ter, é uma pré-ordem, mas enfim, a gente vai discutir isso outra vez. E a gente já discutiu isso outra vez também. Então, seria errado falar o maior divisor comum, porque se eu pegasse lá o 2 e o 3, qual é o maior divisor comum deles? E o menos 1 não é também? É. Como é? Sócios. Então, sim, mas eu não posso falar não posso usar tecnicamente, não tenho direito de falar o maior divisor comum se já tem dois, e nenhum é maior de outros, porque maior significa isso. Eu não posso, entre o 1 e o menos 1, eu não tenho uma escolha para falar, esse é o melhor. Não, são igualmente bons. Os dois satisfazem tudo que precisamos fazer para merecer o nome maior divisor comum deles. E aqui é a situação parecida. Estou falando um produto dos A, B, eu não tenho, ninguém falou que esse vai ser único, então tecnicamente não posso falar o produto dos A e B. E um exercício bem simples que talvez valha a pena fazer agora para
ver isso é que no mundo da Juliana, que é o mundo de todo mundo aqui praticamente, onde já sabemos o que são tuplinhas e tudo mais, vamos testar se esse cara também merece o nome de produto dos A e B. Cuidado, é dos mesmos A e B, não do B e A, é o produto dos A e B. O que eu preciso testar? Preciso botar aqui como P e ver se ele funciona. Qual o meu erro já aqui? Se eu quero testar se esse cara é um produto, já tem um problema. Qual é o problema? Falta, sim, nem tem o tipo certo. Faltam umas coisas da estrutura que o Matias queria. Então, o cara chegou e falou, meu conjunto é esse. Ok, quais são as funções? Ele precisa de mais duas funções. De onde para onde? Ele precisa de uma tua que vai do carinha que ele escolheu para qual conjunto? Não é? Não, ele está falando, oi, eu achei um novo produto do A e B. É esse cara junto com essas duas funçãozinhas. Então, a tua A dele precisa do conjunto dele fornecer um A e do conjunto dele fornecer um B. Ok? E para ele merecer o nome produto, ele precisa realmente para todo C existir uma única, blá, blá, blá. Então, a pergunta é como que ele vai... E cuidado, a gente tinha muita briga com Juliana no Zulip sobre o que seria realmente implementar. Cadê? Cadê a função dele? Ele só falou, é desse tipo. Cara, eu sabia que é esse tipo, porque isso faz parte da implementação. Você precisa mudar um conjunto e duas funções desse conjunto, uma para A, uma para B. Mas eu quero saber quais são as funções que você está me dando. Então, ele precisa definir qual é a tua dele. Então, a tua dele, como vou definir? Vamos ver qual é o domínio dele. No final das contas, são as tuplinhas x e y, vou chamar elas. E ele precisa falar, se ele chamar ela, qual vai ser? Agora vai ser y. Se ele quer ter uma implementação correta, ele seria até um typero se ele tivesse escolhido x. E aqui seria tu b. E aqui seria o que xy igual x. Agora, ele tem o direito de falar, pelo menos eu dei uma coisa que tem chances de ser produto. Porque ele deu todas essas coisas, definiu todas essas... E essa coisa é o que é? Ele não precisa definir explicitamente, a gente já sabe o que é, mas, enfim, esse era todos os Bzinhos sozinhos, tais que o A está no A e o B está no B. Ok? Faz sentido? E o que eu preciso verificar para ver se ela atende a especificação? Para toda coisa azul, que é uma coisa desse tipo também, certo? Eu preciso garantir que existe uma única função que vai daqui para cá, tal que essa coisa comutar. Verifiquem isso em casa verifiquem mesmo, para entender melhor o que está acontecendo. Porque se eu fizer isso aqui, não vai adiantar nada. E também vale a pena pensar, ok, se em vez disso, um terceiro cara chegar com uma outra tentativa, que tal se vamos tentar essa coisa aqui. Sabemos qual conjunto é isso? Alguém pode falar para mim? Conjunto de? Muito bem. Então, isso que é? O A e a linha vem do A e o B vem do B. Ok. O que ele precisa mandar agora? Ainda ele não terminou, ele falta falar como vai extrair coisas do A aqui, como vai extrair coisas do B. Vamos lá. O tu A dele seria o que é? Precisa ser do conjunto dele para o A. E vocês vão falar como que ele vai definir isso. E essa coisa aqui, o tu B, seria disso para o B. Não terminou? Ainda falta falar quais são as funções dele. Então, quais seriam? O tu A de XYZ seria o que é? Ok, a tupla de XZ tem type-error. Ele não pode fazer isso. Por quê? Qual é o tipo dessa coisa que ele está retornando aqui? A cross A. O que ele deveria retornar? A. Então isso não. X, ok? E o tu B seria o quê? Seria o quê? Y. Peraí, mas a gente não estava tentando definir alguma coisa como produto de A e B. De A e B? Uhum. Aqui um novo cara, a gente viu já que era o A cross B. Chegou um novo cara querendo vender outro suposto produto para nós, que foi esse aqui. E eu falei, já dei o spoiler, que isso serve. A gente não pode culpar o cara também merece. E agora um terceiro que não vou falar serve ou não.
mas pelo menos type checker. Esse cara deu o conjunto, ele definiu as duas funções com os tipos certos. Do conjunto dele para A, do conjunto dele para B. Esse cara também, ele definiu um conjunto, e ele falou do conjunto dele para A e do conjunto dele para B, como a gente pode sair, e aqui as definições dele. Então temos já 3 coisas. Agora, inicial, a nossa primeira, tem essa, que já falei que ela vai passar o teste também, e tem essa também que eu não falei se vai passar o teste não. Qual o problema? Qual a briga? Cuidado sobre... Não quero saber a briga. Cuidado sobre esse 1, porque não tem artigo definido aqui. Pode ter vários caras que conseguem chamar a criação deles, eu tenho um produto dos A e B. Faz sentido? Ok, eu não vou confiar nesse sim, não. Mais brigas, dúvidas, sim, Juliana? Por que ali é X, não Z? Onde? Talvez errei em algum canto. Onde? Podia ser X ou Z. No caso, 2 maneiras Aquele corretas retorna. de Tá, uma outra candidato aqui, em vez de escolher X, poderia tudo o resto igual, e falar, não, eu vou mandar o Z. Se por acaso você soubesse que, sei lá, o A aqui são os naturais, talvez ele poderia mandar também no Z mais X. Eu não poderia fazer isso em forma geral, porque eu não sei sequer se existe soma definida dentro do A. Mas não importa aqui, o cara escolheu isso. Vamos dizer, tá, você pode conversar com o teu vendedor lá, falar por que você escolheu assim, falar, ok, não se preocupe não. Eu estou afirmando que essa coisa realmente atende a tua especificação, mas você tem como pegar essa coisa e ver se realmente atende a especificação. E esse é o spoiler que eu não dei, se essa vai atender ou não. Okay? Mas mesmo que essa que deu o spoiler que vai atender, verifiquem que atende, essa parte é bem fácil de confirmar. Sim, Matias. Não, eu estou com um pequeno problema para tentar imaginar como é que a gente vai fazer essa demonstração para qualquer sei lá, qualquer coisa que a gente quiser dizer que vai ser um... Vai começar assim, C conjunto, F de C para A, G de C para B, certo? Ok. Ponto. E agora o que eu preciso mostrar? Alvo. Existe única pezinho, que a gente gostou lá, de C para B cross A. Tá ok? O que significa que essa coisa comum tá? O P1 do C é igual a F. E o que mais? P2 de C igual G. Aqui é, cuidado, composição, certo? Sabe? Então, Espera aí, errei? você colocou C. P2 de... A opção seria peso. Espera aí, sim, aqui não C, aqui é P. P1 de P, isso, P2 de P, agora está certo. Então, um segundo, porque o Matheus perguntou como que eu vou demonstrar isso. É um alvo, tipo, vai depender de qual seria a coisa que ele te deu aqui, vai afetar como que você vai demonstrar. Mas não tem uma coisa estranha, nova, sei lá, de como demonstrar. Existe um único P, ok, você precisa mostrar que existe, você precisa mostrar que quaisquer 2 P's pelinhas que fazem isso são iguais. Sei lá, não, eu posso estar sendo precipitado em dizer, mas não parece estranho querer demonstrar uma coisa para todo tipo, para todos os outros candidatos possíveis para ser aquela coisa. Tipo, a gente não precisaria olhar dentro do que está definido como dentro da definição desse C, desse F. Deixa eu perguntar algo. Quando a gente estava trabalhando com maior divisor comum, FMC1, a gente queria demonstrar que um cara é maior divisor comum de 2 inteiros. A gente não precisou olhar para todos os outros possíveis candidatos para ser melhores divisores comuns também? Sim, a gente tem informações sobre o fato de que eles eram inteiros E agora também eu sei os tipos de todos eles. Eu sei qual C é, certo? Eu sei que o F é uma função de C para A, eu sei que o G é uma função de C para B. A situação não muda nada, o que mudou é a natureza dos objetinhos. Lá a gente tinha inteiros, agora temos conjuntos. E lá a gente tinha que um inteiro divide outro inteiro, agora eu sei que uma função vai de um bichinho para outro bichinho. A natureza da filosofia aqui é a mesma. O que está acontecendo é o mesmo tipo de coisa. Sim, Juliana? Nesse caso, para demonstrar que existe um único P, que vai de C para A para B,
Não um segundo. Não existe um único que vai para cá, que pode ter bilhões. Existe um único que vai daqui para cá, que faz essa coisa. Sim, que faz isso. Aham. Mas, Então. tipo, seria outra demonstração. Para mim. Outra em vez de qual? Não entendi. É outra... De C para B. Alguém entendeu a dúvida? C para A para B. Se o tipo de pezinho mudar. O tipo de P mudar para ser o quê? De C para A para B. É nova coisa. A gente já verificou, na verdade, no passado, que a terceira opção que não escrevi aqui, que era sobre o A cross B, serve. E o que significa serve toda essa coisa aqui? E eu botei para vocês verificar que isso serve também, já falando que serve. E esse também, checar se serve, sem falar se serve ou não. Faz sentido? Mas sempre vai ser essa coisa que você precisa demonstrar. Então, se é para não servir, são duas maneiras que ele não vai servir. Quais são essas principais? Não existe. Talvez nem tenha como definir uma função aqui, Ou tem mais que uma. ou tem mais que uma maneira. Certo? Faz sentido? Ok. Se eu nem tenho, parece que ele não possui informação suficiente aqui. Se eu tenho mais que uma, parece que aqui possui lixo. Mais ou menos a ideia seria isso. E a ideia seria, para chamar um produto de AB, ele precisa ter exatamente a quantidade de informação que eu sei, que eu quero. Eu quero extrair informações de A, extrair informações de B, e ele não quero que ele carregue mais informações além disso. Posso continuar? Sim? Estava em dúvida se a gente poderia achar uma forma de demonstrar que não demonstrar a igualdade de funções que não envolvesse pontinhos. Quê? Demonstrar a igualdade de funções que não envolvesse Não, um segundo. Aqui na minha demonstração, quando eu vou entrar aqui para mexer, eu posso sujar minhas mãos, eu vou pegar em pontinhos. Porque quero estabelecer que para o meu mundo, que é o meu mundo de conjuntos, sendo conjuntista, se eu vou ver nos pontinhos, vou acabar precisando talvez mexer com pontinhos aqui, isso não seria um problema. Mas depois de verificar isso, eu teria o direito de usar essa coisa sem pontinhos para falar, ok, quero essa função, me dê. Já garanti que existe única, eu vou chamar ela de FG, eu quero blá blá. Ok? Sim. Não estou escutando nada. Grite. Sim. Se a gente está fazendo um produto para duas coisas, eu suponho que se a gente tivesse de 3 ou mais, Ok. seria basicamente o mesmo processo. Perfeita pergunta. Nesse momento, ou eu posso solicitar para vocês ideias de como generalizar isso para um produto de 3, 4 ou uma infinidade de coisas, uma família indexada e tudo mais, para falar o que significaria um produto de um bocado de AIs. O que seria um produto desses caras? E a ideia seria generalizar essa coisa de 2 para isão. Pode ser até infinito essa coisa. Então, já o tipo aqui deveria ser o quê? Eu não vou querer apenas... Vai ter um conjunto, ok? Mas eu não vou ter apenas duas extratores, um para o A, um para o B. Aqui eu quero um extrator para cada izinho, certo? Que eu vou perguntar para ele qual o izinho que eu quero, eu vou falar, ok, vai ser isso. E ele vai merecer o nome de produto se é somente se para cada coisa do tipo certa, ou seja, cada seção, não com duas setas, uma para um para o B, mas uma seta para cada Azinho, ele vai ter uma única maneira que vai fazer toda essa coisa comutar. Cuidado, porque lá vai acabar tendo um triângulo para cada izinho. Faz sentido isso? Eu não queria falar isso agora, mas o Matias perguntou, vocês podem bater nele depois. Como é? Vai ter um triângulo para cada izinho? Um triângulo, aqui tem quantos triângulos? 2, certo? Por que 2? Porque tinha só duas projeções. Não, vai ter um triângulo para cada izinho. Sim, um triângulo para cada izinho. E uma projeção para cada izinho. Faz sentido? Então, a partir do que a gente fez agora, o caso simples de produtos, ou podemos perguntar o que seria o caso mais complicado, que exatamente o Matias fez aqui. Faz sentido total considerar isso. Mas nesse momento eu quero ver qual seria, como podemos inspirar a partir disso para ver uma especificação de soma. Ok? E uma coisa legal é que assim que a gente consegue descrever um conceito nessa maneira, sem pontos afastados, a gente ganha de graça um outro conceito que vale a pena investigar e ver se é interessante e tudo mais, apenas invertendo, a direção das setas.
Então não vou fazer nada mais aqui do que inverter as setas que eu tenho aqui no meu diagrama. Vou tentar fazer isso. Como vai ficar? Não vou trocar nem as cores. Então, desde o início... A gente tem como inverter as setas? Todas essas setas. Como assim? Olha. E agora terremoto aqui. Mas se a gente vai girar para... que iria agora de A para B cross A, como é que vai funcionar isso? Calma aí. Eu falei todas, certo? Então essa vai mudar também. Opa. Ih. Deveria ser azul. Ok? O que mais preciso mudar aqui? Primeiramente, quero restaurar isso para o nome original dele, que era, sei lá, pé. Vamos chamar ele de outro nome. X1, ok. P1, P2, isso vai acabar sendo o quê? Assim, né? Isso assim. Eu estou esquecendo alguma coisa? X1, X2. Ah, a seta do meio. A seta do meio eu estou esquecendo? Mudar o nome de P1 e P2 para X2. Ok, vou trocar os nomes também. Esse é detalhe, ok? Não tem a ver com X1, X2. Como é? O que foi? Ok. Preciso trocar outra seta? Não. Só que eu vou voltar agora para ver como foi minha definição, para ver o que eu preciso alterar lá. No final das contas, o que você precisa fazer agora, a única coisa que você vai precisar pensar é como que você vai chamar essa coisa. A gente vai acabar chamando essa coisa de soma, realmente, mas até perceber que o nome soma é legal para essa construção nova aqui, a gente só vai adicionar um co na frente da palavra antiga. Então, eu vou escrever aqui O, me ajudem um pouco aqui, para não fazer alguma besteira. X1, B, é um coproduto dos AB. Se somente sim, isso. E agora não vou destacar as para todos, existem únicas, já estão aqui. Se somente sim para todos, se blá blá blá, existe uma única maneira, blá blá blá. Ok? Eu sei que essa aula foi a mais abstrata que a gente teve até agora, mas essa parte que eu fiz nos últimos 3 minutos, eu espero que foi fácil, pelo menos. Eu só troquei as setas, não fiz nada interessante. Agora, se a coisa que acabei definindo aqui realmente é interessante ou não, são outros 500. Mas descobrir uma nova especificação para um novo conceito a partir da existente foi completamente gratuito. Inverta todas as setas e você tem uma nova especificação. E agora posso começar a pensar e cobrar pessoas falar, ei, implemente um coproduto. E eu já vou falar para vocês que o coproduto dos A e B, a gente vai acabar falando soma dos A e B. Aí chega um cara, qual seria um candidato legal para a gente testar aqui? O Aider, nos tipos, é uma linguagem de programação que tem tipos legais, vai acabar sendo um coproduto realmente. Nos conjuntos a gente já viu a união disjunta, então seria que tal ver se a gente consegue, se a união disjunta B serve para essa coisa. Pode ser que esse objeto que ele nos entregou para testar? Não. O que? Falta? Ele falou já qual é esse, certo? Ele precisa definir isso, vamos ver, ele definiu isso para ser essa coisa aqui. 0 unido com B cross 1, ok? Mas faltam ainda o quê? Eu não vou chamar agora tu A e tu B, vou chamar ele from A e from B. E quais são os tipos deles? Para o conjunto dele? Então seria de A para a coisa que ele está definiu aqui. E isso seria de B para o A to B. E ele precisa definir isso. Então, o from A de um xinho, ele está definindo o from A aqui, certo? E ele precisa definir o from B de um xinho também. Se vocês gostam mais aqui, botar azinho, beijinho, para ficar mais claro, tanto faz. Gostam mais? Tanto faz. Como ele vai definir o from A de A?
Não seria cross, seria a tuplinha A0. E qual seria o from B? Se a gente apreciou um pouco a ideia de buraquinhos aqui, ele poderia falar, olha, a from A é qual a função? Aquela que bota o 0 no final. E a from B é aquela que bota o 1 no final. Então a ideia é que aqui e aqui tem buracos. Ok? E agora, ele tem o tipo certo, essa implementação. Não tenho direito de chamar ela implementação ainda, porque não testei que ela realmente satisfaz a especificação. Mas pelo menos ela type checa. Ele deu um conjunto. Ele deu duas funções, uma de A para o conjunto dele e uma de B para o conjunto dele. Definiu todas essas coisas, cuidado, precisa definir todas essas coisas, e agora tem chances dele satisfazer a especificação. Faz sentido que a gente ganhou uma nova especificação gratuita, eu espero. Faz, ok. E os nomes que a gente costuma usar para isso seriam in left e right aqui também. In right e sei lá o quê. Dúvidas? Sim, Isaac. Ok, qual seria o cocoproduto? O cocoproduto seria essa coisa, a especificação disso, se eu inverter todas as setas. Seria produto. Faz sentido? Então, eu ganho uma coisa de graça. Se eu tentar da mesma maneira para ganhar uma nova coisa de graça, na verdade eu vou ganhar aquela que eu já tinha. Faz sentido que se eu inverter todas as setas, eu vou acabar onde eu estava no início? Mas aí, tipo, faz sentido, mas acho que é bom estar. Como assim? Faz sentido, mas vale a pena. Não, peraí, eu invertei todas as setas, eu descobri algo. Se eu inverter novamente todas as setas, eu estou onde eu comecei, né? Mas um segundo, porque eu não terminei aqui. Aqui eu queria realmente, a partir dessa existência única aqui, eu tenho o direito de dar um nome para essa coisa. Eu preciso inventar um nome e uma notação. Como vocês adivinham que seria o nome disso? Boa escolha. De coopering, das quais da FG denotamos por aqui, tem várias notações. Eu vou usar assim, FG. Aqui essa é uma chave. FG. Outra coisa, como chamamos essas originais? Não essas, as originais. Não, cada uma. As duas são chamadas como? São projeções, certo? Projeções. Aqui eu tenho, então, essas são as projeções. Então, como poderia chamar essas? Coprojeções, cara. É mais fácil. Projeções. Em certos textos, tu pode até achar a maneira injecções, mas a palavra injeção significa outra coisa, então é melhor evitar o abuso. Porque até no mesmo contexto, até as duas coisas podem fazer sentido, então não vamos chamar de injecções. Sim? Aquilo que eu tinha dito do coco, pensando o coco como sendo algo que inverte toda a definição, talvez. Inverte alguma parte da definição. E aí a composição, talvez, esse Um segundo. Quando você vai inverter as setas, já que tu falou de composições, você vai precisar tomar cuidado. As composições assim vão ser meio diferentes, certo? Aqui vai ser essa, depois essa, precisa ser igual a isso. Antes era essa, depois essa. As composições vão ficar na outra ordem também. Sem isso não ia fazer sentido. Mas eu não sei, tu tem alguma dúvida ainda sobre se você inverter duas vezes as setas, vai ser no mesmo diagrama? Não. Não, é se tem alguma coisa interessante, porque a gente está falando de co-algo. Certo. Alguma definição. Sim. E aí, se eu faço já não tem mais sentido. Porque assim que você vai fazer co, fez nada. Voltou no início. Faz sentido? Faz ou não faz? Porque você está insistindo muito nisso. É uma investigação talvez interessante de algo sendo aplicado por uma definição. E aí... Sim, mas imagine que você tem um processo de flipar uma imagem, certo? Horizontal. E você gosta muito como ela muda. Agora não faz sentido, vou tentar flipar isso novamente, porque vai voltar na imagem original.
Então não faz sentido pensar, que tal tentar esse mesmo processo para achar uma nova imagem que eu vou gostar. Não, se você tentar novamente, ela já vai virar no início do estado. Você não vai descobrir um novo conceito. No pior dos casos, a coisa vai acabar sendo exatamente a mesma. Se você pode ter tanta simetria, se a tua imagem é simétrica e flipar uma vez, você nem vai chegar numa coisa nova. E nos melhores dos casos, você vai descobrir uma coisa nova. Mas se você aplicar a mesma coisa de novo, você vai voltar na coisa original. Matias, sim. Se a gente conseguiu trazer da ideia de produto para coproduto apenas invertendo as setinhas da definição, teria alguma maneira tão fácil de a gente acessar alguma definição que se pareça com a exponenciação, com as funções? Muito boa a pergunta. A gente vai acabar conhecendo, na verdade a gente já conheceu a implementação. A gente não conheceu a especificação. A especificação é complicada e a gente não vai ver em MC2. Isso não é complicado. E na verdade essa coisa que chamei complicada, não é tão complicada não. Ok? Não queria assustar. Mas está fugindo um pouco do conteúdo em MC2. Mas o objeto que vai ser a exponenciação é o objeto que a gente já conheceu. Esse cara aqui, também conhecido como A cruz B. E é um desafio muito legal tentar ver como você pode especificar o que deveria fazer esse cara. O que esse cara deveria fazer, e o desafio é por quê? Porque você quer descrever a especificação sem pontos. E vai ter a mesma natureza. Vai ser sempre, ok, a partir desses diagramas vai existir uma coisa única que faz tal diagrama como tal. É esse tipo de coisa que eu estou procurando para caracterizar esse cara. E esse vai acabar sendo a exponenciação no caso dos conjuntos. E realmente é chamado exponencial, objeto exponencial. Sim, agora, moral da história. Para cada definição, caracterização, ou até teorema, mas a gente não vai chegar lá ainda, que a gente consegue descrever nessa linguagem sem pontos, a gente ganha de graça um novo conceito e faz sentido nos perguntar se, ok, será que esse conceito é interessante para ver. E nesse caso, a partir da primeira coisa dos produtos, a gente descobriu uma especificação legal sobre o coproduto do saber e faltou para vocês testar que essa coisa serve aqui também. Espero que isso também vai ser fácil de fazer. Dúvidas? Não. Ok. Ok, então vou apagar essas coisas dos coprodutos. Ok, vou agora, para fechar essa aula, como prometi, quero falar um pouco como aparecem tipos de produtos e de coprodutos ou de somas em linguagens de programação. Não quero focar em alguma linguagem de programação especificamente. Para quem viu Haskell, é muito natural, bem na linguagem, falar de produtos e de somas. Você tem várias linguagens que têm produtos e somas. Infelizmente, a maioria das linguagens tem produtos, mais ou menos, e somas estão desejando ainda mais para fazer, mas a situação está melhorando supostamente. Quando, vamos lá, vamos imaginar, eu vou precisar de ajuda agora para dar algum exemplo bom. Sei lá, você está implementando um sitezinho lá que tem clientes e você quer representar cada cliente, certo? Num banco de dados, sei lá o quê. Qual um tipo que você poderia usar? E vamos pensar que a tua linguagem de programação não tem tantos tipos muito legais, tem os tradicionais, vamos dizer. Ideias, como poderia representar clientes na minha linguagem. Como é que é? Uma estrutura. O que significaria estrutura? A primeira coisa que vem na minha cabeça seria uma tupla, só que com tipos diferentes, uma tupla chutada, mas... Ok, então poderíamos dizer que o tipo de client, sei lá, vai ser o que? Vai ser um string? Cross, o que mais? Vamos dizer que o string seria o nome, ok? Como um inteiro. Que esse inteiro ia ser o quê? Poderia ser idade, também seria terrível, mas... vamos dizer que identidade, CPF, sei lá. Não, CPF. Ok. Eu não quero aceitar... Como é? O ID que eu falei não era idade, não, era um identificador. Sim, entendi. O ID seria, mas isso pode chamar a identidade dentro do banco de dados. É isso que eu estou falando, é um serial, certo, número. Ok. E o que mais tem? Tá bem, tem um string, sei lá, que poderia ser um e-mail dele, sei lá o quê. Ok?
Como é? Poderia ter várias outras coisas, quero ficar em tipos bem simples. E agora quero já brigar um pouco com a ideia de usar inteiro para, sei lá, o CPF. Alguém tem alguma briga forte sobre isso? Não tem como colocar CPF negativo. E o inteiro permite isso. Ok. Uma briga boa é que o que significa inteiro no final das contas? O que dá alma nos tipos são as funções e as operações que eles têm. Faz sentido somar dois CPFs? Não, então não vai usar o inteiro. A ideia seria usar um tipo chamado CPF, que você vai criar para ser o CPF, e também a mesma coisa faz sentido sobre o string representar o nome e o string representar o e-mail também. Ok? Não faz sentido... você vai concatenar dois e-mails por algum motivo? Não. Você vai concatenar dois nomes juntos assim? Também não. Então, cuidado com esses tipos na vida real. Não abusem tipos. Mas aqui, por exemplo, que quero dar, vocês entendem o que eu quis dizer com isso. Ok? Quais são as projeções aqui? O que seria assim? Eu tenho um C, que é um cliente. Eu poderia chamar a primeira projeção no C. E isso ia ser que tipo de coisa? String, ok? E a segunda e a terceira. Mas aqui faz muito sentido pensar que, na verdade, as projeções, para ser legais, vocês talvez encontraram isso como nome record type. Não sei se alguém viu isso. Escolhendo os nomes para as projeções, o P1, P2, P3, é terrível os nomes para cá. Não é que é uma nova coisa, vai continuar sendo um produto, prestem atenção, eu falei que não tem produtos únicos, e nesse caso eu só praticamente vou alterar apenas os nomes das funções. Em vez de chamar o P1, qual seria um nome bom para o P1? Name, certo? Ok. Então, ele vai ter duas projeções, seria a name, ou, sim, ou, sei lá, qual era? Nem esqueci qual era. Não, CPF, nem vou escrever isso. Ok, o ID, certo? Isso seria um inteiro, e isso seria o que é? O e-mail, certo? Então, praticamente, eu tenho uma coisa aqui. Eu tenho três projeções, uma chamada name, outra tem outro nome, outro nome, e eles vão extrair essas coisas para esses valores aqui. Então, que tipo de coisas são os... quando eu vou usar um produto, quando eu carrego informação, a partir de um objeto dessa coisa, eu posso extrair para cada um deles, eu posso extrair uma informação. Não tem como não extrair. Cada coisa aqui, para criar um client, eu preciso ter um de cada dessas coisas. Eu preciso falar, ok, qual é teu nome? Ok, o nome é esse. E não sei se vocês lembram, acho que eu usei umas vezes essa notação aqui para extrair o X, o left, extrair o right. Com essa notação ficaria assim. Do C pega o name, isso ia ser, sei lá, Thanos. De C pega, sei lá, o ID dentro do banco. E de C pega o e-mail. No final das contas, eu tenho as projeções aqui, e os nomes deles até, posso pensar que me deram outro produto, que eu vou usar nesse caso. Se eu quero usar outra coisa, agora não vou pensar num exemplo, mas pode ser também um outro produto de string, int string, ou até posso trocar essa ordem aqui. Eles vão acabar sendo de uma maneira isomórficos, mas as projeções vão ter outro nome que eu vou usar no meu programa para ser mais significativo. E o que seria um coproduto no caso? Seria uma coisa que pode ser ou string de uma coisa, ou, sei lá, string, ou uma int. E esse ou que eu estou falando aqui significa que, na verdade, vou chamar isso assim, eu não vou ter coisas saindo do meu tipo, eu vou precisar ter coisas entrando no meu tipo, e quais são os nomes que eu vou escolher aqui vão corresponder também como se fossem tags de que coisa entrou aqui. Então, ou entrou sei lá, name, nesse caso eu tenho o nome de um cara, do meu cliente, vamos dizer, não é o mesmo, é completamente outra história que é, cuidado, eu vou inventar uma outra maneira de representar clientes aqui. Tá, vamos lá. Um cliente pode ser, eu vou usar o user aqui, para não confundir. Ou pode ser sei lá, admin, ou pode ser customer, ou pode ser guest. Ok. E agora o admin vai de onde para onde?
ele precisa de um string, certo? E ele vira o que é? Ele vira um user. Que o user significa o que é? Essa soma toda aqui. Ok? Então, se eu tenho uma administração... Quando tem um user lá, ou ele tem essa forma, admin x, para um certo nomezinho x, ou ele tem a forma customer também x, para um certo stringzinho x, ou ele tem a forma guest, e aqui tem um n para verificar a coisa. Então, agora, cada objeto de tipo user, ele não carrega 3 informações. É meio estranho, ele carrega quantas? 2. A primeira pegadinha é essa. Qual a primeira informação que ele carrega? De qual dos 3 ele foi construído, certo? E qual é a informação real importante aqui para usar? E se eu pensar o que está acontecendo aqui, essas são as coprojeções que eu posso pensar como se fossem construtoras para esse tipo lá. Em Haskell, a gente ia escrever literalmente, sei lá, que é admin string ou customer string, ou a gente tem essa notação, a gente usou bastante isso no semestre passado, mas para quem não viu Haskell não importa nada. A coisa parecida que a gente tem em C é qual? Disso é qual daquele? De qual seria o struct? Qual das duas? Da esquerda, parece, porque quando você quer criar um struct, você é obrigado, não exatamente nem isso, mas é mais perto aqui, porque para criar uma coisa você precisa dar valores, 3 valores lá, só que esse normal seria uma union. Vocês já viram union? Não. Union type em C, não? Não sabia nem que isso existia. Não? Ok. Tá. Não é uma grande perda, porque é ruim em C. É ruim porque em C você não tem acesso exatamente nessa informação. Você pode bagunçar. Alguma maneira aqui você poderia não saber se é um string vazio ou se é um booleano falso, sei lá o que. É perdida essa informação que eu falei, que é a primeira que eu preciso aqui. Por isso é meio bagunçado, tanto aqui quanto lá. Mas, sim, a ideia é chamados também tagged unions, essas coisinhas aqui nos types. Mas espero que pelo menos entendemos qual é o uso de cada uma coisa e como apenas dando os nomes certos de projeções ou das coprojeções captura melhor o uso que eu quero usar, ou o uso que eu quero ter na minha vida real. Dúvidas? Vamos explicar. A pergunta é a mesma da penúltima vez, eu acho. Os números, espero que lembram quais são. Aqui é o 0, aqui é o 100. Aqui é 1, 49. Aqui é 50 até 99. A pergunta é a mesma. Quanto sentido e quão entendível foi a aula de hoje? E essa acho que vai ser a última aula que eu vou ter essa pergunta. Tem mais uma, acho, na álgebra. Vamos lá. Carlos, Davi, Anderson, Pedro, Matheus, Isaac, Frank, Juliana, Maria, Caio, Danilo, Gustavo, Antônio, Ian, Emanuel. Ok? Tem 15 pessoas aqui. Uou! Ok. 0. Acho que a outra foi 0 também, né? Que coisa legal. 6, 7, 2. Ok, já vou botar homework. Segunda-feira temos prova de álgebra. Até segunda.